No vídeo anterior, apresentamos o procedimento de observação espectroscópica de uma estrela padrão. O mesmo procedimento se repete na observação do objeto de ciência. No entanto, apresentamos neste vídeo as etapas mais básicas de uma observação espectroscópica no solar, utilizando o Goodman em modo fenda longa, no caso de um objeto mais fraco e que exige um ângulo de posição. Incluímos neste vídeo os procedimentos para observação de flat fields, lâmpadas de calibração e algumas estratégias para verificar a observação apropriada do objeto-alvo dentro da fenda. Após as observações anteriores, supondo que se deseje fazer a observação de um novo objeto e com um ângulo de posição específico, deve-se anunciar explicitamente essa intenção aos operadores de telescópio dizendo, por exemplo, vamos agora ao objeto 2, ângulo de posição 90 graus, por favor. Deve-se avisar com antecedência o ângulo de posição, pois os operadores irão buscar uma estrela de guiagem compatível com aquele ângulo. Enquanto os operadores apontam para o campo e trabalham com a estrela de guiagem, pode-se preparar a interface gráfica para o modo de aquisição. Para isso, muda-se a seção de observação para a aba Object, retira-se a máscara pressionando-se o botão Withdraw Mask, pressiona-se o botão Image Mask, preenche-se o nome do objeto em Object Name, muda-se a velocidade de leitura do CCD para 400 kHz e o tempo de exposição para algo compatível com a magnitude do objeto. Deve-se esperar que os operadores de telescópio anunciem que estão prontos, dizendo algo como listo. Pode-se verificar se as coordenadas e o ângulo de posição estão corretos na seção TCS. Inicia-se a exposição pressionando-se o botão Acquire Images. Depois de terminada a exposição, no terminal com IRAF deve-se buscar pelo objeto no campo, exibindo-o com o comando inexam e o nome do arquivo. O campo deve estar invertido na direção X, o que pode ser visto pelos botões Zoom e X. A partir do mesmo botão Zoom, pode-se gerar o campo pressionando-se o botão 9 degrees. Um giro personalizado do campo pode ser obtido acessando-se o menu Zoom, opção Pan, Zoom, Rotate Parameters. O objeto-alvo deve estar próximo da região circular marcada com DS9 durante a observação da Standard. Consultando-se a carta de localização do objeto de interesse, reconhecemos o padrão de estrelas na proximidade utilizando principalmente a disposição das estrelas brilhantes e procurando conjuntos de estrelas que possam apontar para o objeto-alvo. Identificado o objeto, põe-se o cursor do mouse sobre ele e pressiona-se a tecla A, com o objetivo de obter estatísticas da distribuição do fluxo nesta posição. Memorize as coordenadas, o fluxo e o limite do céu para serem posteriormente utilizados. As coordenadas obtidas para o centroide com este comando devem ser transferidas para a seção de alinhamento da fenda em Current Pixel Value. Pressiona-se então o botão Replace Mask, modulamos o tempo de exposição e se faz uma nova aquisição para determinar a posição da fenda pressionando-se o botão Acquire Images. Ao fim da leitura, deve-se exibir a imagem da fenda com o inexam e o nome da última imagem gerada. Com o ponteiro do mouse próximo da região onde o objeto deveria estar localizado, porém sobre a imagem da fenda, pressione-se a tecla J para gerar um ajuste gaussiano ao longo da linha. O centro indicado no gráfico deve ser inserido na caixa X do valor do pixel desejado, ou Desired Pixel Values. A posição Y deve ser a que foi previamente determinada na calibração vespertina. Pressiona-se então o botão Calculate Required Offset e avisa-se aos operadores do telescópio que um offset será feito dizendo algo como vamos fazer um offset. Isto os colocará em alerta sobre a estrela de guiagem. Pressiona-se então o botão Apply SOAR Offset. Se a estrela não for perdida, os operadores devem responder algo como OK. Por outro lado, se eles tiverem que recuperar manualmente a estrela de guiagem, será necessário fazer novamente o imaginamento do campo. Corrija o tempo de integração se sentir necessidade e faça uma nova exposição em Acquire Images para verificar se o objeto encontra-se dentro da fenda. Terminada a exposição, para os objetos mais fracos, é aconselhável exibir a imagem controlando os limites de fluxo mínimo e máximo. Isto é feito por meio do comando Display, o nome do arquivo, ZS-, ZR-, indicando os limites superiores com Z1 igual, com o valor ligeiramente acima do ruído do céu, memorizado no imaginamento, e Z2 igual, com um valor próximo ao valor do pico da emissão do objeto de interesse, ou uma fração do fluxo memorizado no imaginamento. Pode-se reconhecer se o objeto está na fenda comparando-se o fluxo de pico, pressionando-se K sobre o objeto suspeito. Também isso pode ser feito verificando-se a distribuição radial de fluxo, pressionando-se R. Outra alternativa é alternar-se no DS9 entre o frame do imaginamento e o frame da fenda,
clicando-se com o botão central do mouse sobre os objetos suspeitos para centralizá-los no campo. Para que isso funcione, os tempos de exposição da fenda e do campo devem ser os mesmos. Confirmado o objeto na fenda, retira-se a câmera do modo imageamento, o que retornará a rede de difração e a câmera ao modo espectroscópico previamente indicado. O campo com o nome do objeto deve ser mudado de ACQ para SP, indicando a espectroscopia. Também o tempo de exposição para a espectroscopia deve ser inserido e a frequência de leitura do CCD deve ser colocado conforme o programa em questão, no caso 100 kHz. Decidido isso, deve-se pressionar o botão Acquire Images e esperar o término do tempo de integração. Assim, terminada a exposição, anuncia-se aos operadores para cortarem a guiagem pedindo a inserção do espelho de comparação no caminho óptico com algo como Comparation Mirror e lâmpada de quartzo prendida em 70%, por favor. Enquanto se aguarda a confirmação pelos operadores, deve-se mudar para a aba Flat e inserir o tempo de exposição apropriado para esta calibração. Confirmado o procedimento pelos operadores, deve-se iniciar a integração em Acquire Images. Durante o tempo de leitura, pode solicitar a mudança da lâmpada de flat para a lâmpada de calibração, como a de cobre-argônio. Inserindo o tempo apropriado para a integração desta lâmpada, inicie a exposição depois de confirmado que a lâmpada de flat está apagada e a de cobre-argônio está ligada. Normalmente, basta escolher apenas uma lâmpada de calibração em comprimento de onda. Com o mesmo procedimento apresentado anteriormente, pode-se pedir uma lâmpada de mercúrio e argônio, cujo tempo de integração útil é mais curto, mas também apresenta menos linhas. Enquanto as exposições de calibração estão ocorrendo, é interessante verificar o espectro de ciência do objeto observado com o EXAM, seguido do nome da imagem. Para visualizar o espectro, pressiona-se a tecla L com o ponteiro do mouse posicionado sobre a dispersão espectral do objeto. Eventualmente, pode ser interessante indicar o número de linhas a serem consideradas para uma média, utilizando dois pontos, N average, espaço 10. Dependendo do resultado, pode-se estimar quanto tempo mais se deseja integrar e quantas exposições serão feitas para o tempo de integração total estimado, lembrando de adicionar a cada exposição pelo menos uma lâmpada de calibração para compensar os efeitos de flexão, se isso for crítico para o tipo de observação promovida. Caso um novo ângulo de posição seja necessário, basta informar os operadores de telescópio o novo ângulo de posição para o mesmo campo. Estando as observações e calibrações ok, basta solicitar um novo campo aos operadores. Com essas informações, tem-se o suficiente para fazer uma observação básica de um objeto astronômico com o espectrógrafo Goodman em modo fenda longa e que exija um ângulo de exposição específico.